Olá, a graça e a paz. Este é o quinto vídeo da série Encontros com Jesus. Hoje iremos meditar em mais um encontro que nos inspira fé e confiança. O encontro de Jairo com Jesus. Esse encontro está registrado nos evangelhos sinóticos, em 3 narrativas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a partir do verso de número 18, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 21, e no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 41. Eu irei utilizar mais uma vez a narrativa do Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versos 21 a 24 e 35 a 43. Como vimos no vídeo passado, ao retornar de Gadara, Jesus chega à cidade de Cafarnaum e o texto bíblico nos diz que ao descer do barco ele é cercado por uma multidão de pessoas. E diz assim o texto, verso de número 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e ele lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as suas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Eu quero já de início destacar aqui a primeira lição desse encontro de Jesus com Jairo. Toda pessoa enfrenta dificuldades, toda casa enfrenta adversidade. Todo homem e mulher, fiel ou não ao Senhor Deus, se depara com situações que, humanamente falando, são impossíveis de serem resolvidas. Marcos e Lucas nos dizem que este homem, ele era um dos dirigentes da sinagoga. Mateus, lá no seu evangelho, vai nos dizer que ele era o chefe da sinagoga. Ou seja, ele era um fariseu instruído na lei. Suas competências eram a presidência da assembleia, interpretar a lei, decidir sobre as questões legais, orientar e conduzir o centro de educação religiosa que acontecia ali na sinagoga, administrar as questões jurídicas que envolviam toda aquela comunidade, abençoar os casamentos, resolver os conflitos, e ele era o responsável pelas finanças e a manutenção estrutural do local que estabelecia a sinagoga, ou seja, o prédio ou a casa. Enfim, Jairo tinha um prestígio, uma autoridade muito grande perante aquela comunidade. Ele era um dos homens que interpretava a lei de Deus dada a Moisés, e ele conhecia minuciosamente cada milagre, cada livramento, cada intervenção de Deus na história do seu povo. Ele ensinava que havia um único Senhor, um único Deus, e que esse Deus poderoso, ele intervém na vida de todos aqueles que confiam nele. Porém, veja, apesar de todo o seu conhecimento da lei, somada à sua religiosidade, à sua vida piedosa, nada disso foi capaz de resolver o problema que ele estava enfrentando na sua casa, a enfermidade da sua filha. Permita eu abrir um parêntese aqui. Volte e meia as pessoas citam a religiosidade de alguém, ou a religiosidade de uma maneira geral, de forma pejorativa, de forma negativa. E eu até entendo esse comportamento e concordo com essa atitude se compreendermos que a religião ou a religiosidade em si mesma, ela não transforma a vida de ninguém. Aliás, um dos grandes perigos de viver uma vida em torno apenas do meio religioso, sem uma profunda e transformadora experiência diária com Cristo Jesus, é a de que o religioso, por causa do meio, por causa do ambiente, por causa da sua aparência de piedade, pode vir a se tornar um pecador vacinado contra o arrependimento.
pode vir a se tornar alguém que acaba substituindo a obediência às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, por rituais religiosos, tornando-se alguém que enxerga os erros e as necessidades dos outros, mas que não se permite ser confrontado e mudado por estar com a sua mente cauterizada. O problema ainda ele se torna também sério, porque muitas pessoas, numa tentativa de romper com a religiosidade, acabam tomando uma atitude errada. Muitos confundem e acabam abandonando a comunhão ou a vida congregacional ou a igreja por achar que quem vai à igreja se torna um religioso. E não é nada disso. É exatamente o oposto. Isso é um tremendo engano agir dessa maneira. Porque mesmo se o homem deixar de congregar, ele não deixa de ser religioso. A religiosidade no homem está atrelada àquele vazio que só Jesus pode preencher. Por isso, na busca por Jesus, a religiosidade que agrada a Deus, ela deve se desenvolver a partir da revelação do Evangelho de Cristo Jesus. Eu já ministrei sobre isso. Se você está tendo que lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de problema, com esse tipo de ataque na sua mente, eu quero te desafiar a assistir a série de vídeos que está aí no meu canal sobre as lições do Salmo de número 84, as lições da oração sacerdotal de Jesus e outros vídeos também. Fechando aqui esse parênteses, a experiência de Jairo nos mostra que títulos, prestígio e até mesmo recurso financeiro, uma vida de práticas religiosas, de conhecimento, de métodos, de estratégias do meio religioso, como por exemplo era o caso aqui desse líder da sinagoga, não são suficientes para resolver determinados problemas que se levantam, que abatem a vida de um modo geral de todas as pessoas. O texto nos dá a entender que ele fizera de tudo para reverter o problema de saúde da sua filha. Ou seja, ele foi atrás dos melhores médicos, ele foi atrás dos melhores remédios, ele com certeza compartilhou com os demais líderes da sinagoga, mas ainda assim a morte rondava a vida daquela família. O texto diz que ele não pôde fazer mais nada. Apesar de ser um religioso, ele estava experimentando o sentimento que muitos homens e muitas mulheres experimentavam e experimentam atualmente. Qual o sentimento, pastor? A incapacidade de resolver determinadas situações ou crises. Talvez o seu problema não seja o da enfermidade física como era o da filha de Jairo. Quem sabe o seu problema é uma grave crise no seu casamento, que está à beira de um divórcio. Ou quem sabe uma dívida financeira que para você se tornou algo impossível de ser pagado, de ser quitada. Quem sabe a sua crise é uma pessoa amada, um familiar que tem se deteriorado dia após dia por causa de vícios, por causa de prisões mentais. Quem sabe a sua crise, o seu problema é o desemprego que bateu a sua porta e por causa das crises que o país está atravessando, ao olhar no horizonte, você não vê uma perspectiva de melhora. Não importa qual tipo de crise que você está atravessando. Apesar da experiência de Jairo nos mostrar que todos nós, todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, cultos e incultos, todos nós enfrentamos crises e dificuldades, em Jesus nós encontramos a solução e a saída para essas crises e dificuldades. E aqui eu quero destacar a segunda lição desse encontro de Jesus com Jairo. Jairo deixou todo o orgulho, toda a vaidade, todo o preconceito de lado. Ele é um líder judeu que arrisca a sua reputação ao aproximar-se de Jesus. Em geral, no meio das pessoas que seguiam a Jesus, estavam os pobres e as viúvas, as pessoas rejeitadas pela sociedade, como as prostitutas, os marginais, os ladrões, os cegos, os paralíticos, os leprosos, os bêbados, os viciados e tantos outros marginalizados e rejeitados
pela elite sacerdotal de Israel. Mateus nos diz que Jesus, naquele exato momento ali, quando ele desce do barco, quando ele volta para as margens da Galiléia, ele está na companhia de publicanos e pecadores. E havia naquele momento alguns fariseus que questionavam a sua relação com aquelas pessoas. E aí nesse momento Jairo chega e ele se prostra aos pés do Senhor Jesus. A atitude de Jairo deve ter sido motivo de escândalo e de espanto para aqueles demais líderes, aqueles demais fariseus que estavam ali confrontando Jesus. Não podemos nos esquecer que Jairo fazia parte de uma classe ou de um grupo de pessoas que normalmente se opunham a Cristo Jesus e ao seu ensino. Os evangelhos estão cheios de controvérsias entre Jesus e os fariseus. Se você der uma olhada, por exemplo, lá no capítulo de número 23 do Evangelho de Mateus, a partir do verso de número 1 até o verso de número 36, você irá constatar uma pesada crítica de Jesus aos líderes religiosos da sua época. No entanto, nós precisamos também lembrar e destacar aqui que nem todos os fariseus agiam de maneira errada. Havia fariseus como, por exemplo, o Nicodemos, o José de Arimateia, o próprio Jairo. Eu creio que outros que a Bíblia não menciona, mas que, como estes, eles esperavam o reino de Deus. Eles eram tementes a Deus. Eles exerciam uma fé verdadeira. Porém, a grande maioria da liderança religiosa daquela época era de pessoas que tornaram-se ortodoxos apenas no conteúdo. O que é isso, pastor? Pessoas que sabiam de cor e salteado as leis de Deus, mas que não as praticavam. E para piorar ainda a situação, essas mesmas pessoas criavam doutrinas, criavam costumes, hábitos que Deus nunca exigira de seu povo. Um dos principais motivos dessas lideranças judaicas se oporem ao ensino de Cristo Jesus naqueles dias era porque a fama de Jesus corria por toda aquela região e as pessoas faziam uma comparação. As pessoas costumavam dizer que Jesus interpretava a lei de uma forma completamente diferente da dos fariseus, da dos saduceus, da dos líderes religiosos. Jesus ele não se baseava na tradição dos anciãos e quando ele interpretava a lei, ele não citava os rabinos do passado. E aí, diante dessa comparação dos líderes, que Jesus ao interpretava com autoridade, interpretava com poder, e eles ainda diziam que ele interpretava de uma maneira completamente diferente da dos demais religiosos. Eles estavam colocando Jesus de um lado e todos os outros rabinos do outro lado. E ao fazerem isso, criavam um certo ciúmes, uma certa rivalidade no coração de muitos. Da mesma maneira, ao agir dessa forma, eles estavam incluindo o Jairo nesse grupo que estava no outro extremo, do outro lado. Porém, o Jairo não se importa com tudo isso. E ao ir até Jesus, ele quebra todas as barreiras de separação que havia entre ele e Cristo Jesus. E aqui eu quero destacar a terceira lição desse encontro de Jesus com esse homem. Ele colocou a sua fé em Cristo Jesus. A atitude de Jairo, de um lado, demonstra a gravidade da doença da sua filha. De um outro lado, demonstra a sua fé em Jesus. Ele não chega diante de Jesus utilizando as suas prerrogativas ou os seus títulos, a sua influência, o seu poder econômico. Não, muito pelo contrário. Ele chega diante de Cristo Jesus com humildade, reconhecendo a autoridade de Cristo para curar. E ele insiste para que Cristo Jesus vá até a sua casa, mas ele não faz isso de qualquer maneira. O texto bíblico nos diz que ele chega na presença de todos e ele se prostra, ele se ajoelha, e ao fazer isso, ele está proclamando diante de todas aquelas pessoas e dando uma mensagem a todas aquelas pessoas de que existia alguém muito mais importante que a lei, que existia alguém muito mais importante que o templo, que existia alguém muito mais importante do que todas as sinagogas, que existia alguém muito mais importante do que toda a elite sacerdotal.
e que este alguém era Cristo Jesus. Eu não sei o tamanho e nem a intensidade ou o nível das lutas que você está atravessando, mas eu quero te desafiar a fazer como Jairo. Volte-se para Jesus. Cristo prontamente atendeu a súplica de Jairo e ele vai atender a sua súplica também. Ao ouvir o pedido desesperado, cheio de amor de Jairo por sua filha, Jesus, tomado por compaixão, prontamente ele se dispõe a ajudar aquele homem e segue Jairo rumo à sua casa. Eu quero chamar a sua atenção aqui para este momento em específico. Apesar de Jairo ter feito tudo da maneira correta, talvez sem perceber, talvez sem ser de uma forma intencional, ele chegou com uma receita pronta para Jesus. Ele era um líder influente, acostumado a lidar com o texto sagrado e com as experiências de pessoas que sofriam, acostumado a dizer como as coisas iriam acontecer. E essa atitude é fácil de ser entendida, uma vez que a nossa experiência de fé, ela é construída, ela é alicerçada a partir da palavra do Senhor, que é ministrada, e do efeito desta palavra nas nossas vidas e na vida daqueles que estão à nossa volta e que nós observamos, ou seja, do testemunho daquilo que vemos. O Jairo estava acostumado com isso, e ele chega ali dizendo, ele se prostra, ele adora, ele demonstra que ele tem fé, ele reconhece que Cristo Jesus é o Senhor, e ele diz: vamos na minha casa, o Senhor vai impor as mãos sobre a minha filha e ela vai ficar curada. E aqui eu quero chamar a sua atenção, que nós não podemos achar que o Senhor irá sempre agir da mesma maneira, de uma forma padronizada com todas as pessoas. Deus não está preso a uma forma, a uma reprodução de padrão. Jesus viu a fé genuína de Jairo e, apesar da insistência de Jairo para que Jesus fosse até a sua casa, veja, Jesus ele poderia dali mesmo de onde ele estava liberar a cura para aquela mulher. Jesus ele poderia simplesmente ter se voltado para Jairo e dito: pode voltar para sua casa, meu irmão, a sua filha está curada. Jesus tinha esse poder, ele tinha essa autoridade. Mas ele não o fez, porque ele queria levar o Jairo, que já tinha fé, que já tinha várias experiências com Deus, enquanto exercia sua liderança lá naquela sinagoga. Ele queria levar este homem e toda a sua casa a um outro nível de fé, a uma experiência muito mais profunda com o Senhor. E quantas vezes isso tem acontecido conosco e nós não percebemos? Os relatos bíblicos nos dizem que no percurso, um outro episódio exige a atenção do Senhor. Uma mulher invade a cena e a sua atitude faz Jesus parar. Eu fico imaginando, eu me coloco no lugar de Jairo, como que ele teve que controlar o seu desespero, pois o tempo era precioso para a cura de sua filha. Mesmo diante do desespero e da ansiedade de Jairo, qual é o posicionamento de Jesus? Jesus para e atenciosamente, amorosamente, ele ouve todo o relato de fé daquela mulher, que ao longo de 12 anos lutara contra uma enfermidade sem perspectiva de cura, até aqueles instantes antes de Jesus parar, quando ela toca então as suas vestes e milagrosamente ela é curada. Obviamente que nesse momento, mesmo em meio às angústias e o desejo de chegar logo à sua casa, Jairo é impactado por aquele milagre. O tempo estava passando e ele permanecia ao lado de Cristo, aguardando ansiosamente pelo momento em que ele chegaria em sua casa. E aqui então eu quero destacar a quarta lição desse encontro de Jesus com Jairo. A fé de Jairo, por mais que estivesse em Cristo Jesus, por mais que ele tivesse feito a coisa correta, foi posta à prova. A fé de Jairo foi colocada à prova. Aquilo que ele mais temia aconteceu. Mensageiros vindos da sua casa chegaram trazendo uma má notícia. A notícia de que a sua filha, sua única filha, havia acabado de morrer. A Bíblia diz que Jesus ainda estava falando com aquela mulher, ele ainda estava falando ali, quando ele escuta os mensageiros dizerem a Jairo, verso de número 35, enquanto Jesus
ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Veja, pessoas da confiança de Jairo chegaram dizendo que não havia mais esperança, oportunidade, expectativas de mudança. E eu creio que aquele momento foi o momento mais estressante daquele dia para Jairo. No lugar de Jairo, eu fico imaginando como que seria a reação de várias pessoas que eu conheço e que eu tenho visto na minha caminhada cristã. Pessoas que muito provavelmente teriam uma intensa crise de choro, misturado à raiva e à acusação de que Jesus fora negligente com o seu pedido. Eu imagino boa parte dessas pessoas que acreditam que o tempo de igreja, que os títulos adquiridos ao longo da caminhada no meio religioso, ou ainda o envolvimento com o ambiente religioso e com as coisas que nós costumamos chamar de coisas do reino, os coloca numa posição de poder exigir alguma coisa de Deus. Eu imagino essas pessoas na situação de Jairo. A maioria delas, muito provavelmente, diriam assim: não, isso não está certo. Eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu sou o apóstolo, eu sou aquela pessoa que tenho me dedicado há tanto tempo nas coisas do reino. Não, isso está errado. Ou ainda poderiam dizer: não, isso não está certo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu sempre participo das campanhas e dos desafios na igreja. Não é isso que muita gente prega e não é nisso que muita gente crê. Não, isso não está certo. Eu aprendi a decretar e eu decretei. Eu aprendi a determinar e eu determinei. Gente que na realidade não sabe diferenciar fé de crendice, fé de superstição, fé de misticismo. Jairo está diante de algumas possibilidades: cair no choro e desistir, se revoltar e procurar culpados para aquela situação. A multidão formada de uma maioria de marginalizados, de rejeitados, como eu já disse aqui, pela elite sacerdotal da época. A mulher que, por sua necessidade, tocar em Jesus e que, consequentemente, fez com que Jesus parasse para ouvir a sua história. Ou, quem sabe, até o próprio Jesus, por não ter dado exclusividade ao seu caso, como ele, como a maioria das pessoas gostaria que Cristo fizesse. Eram muitas as possibilidades para a acusação e para a murmuração. Da mesma forma, eram muitas as vozes ali à volta de Jairo, declarando que não havia mais jeito para reverter aquela situação. É que eu quero chamar a sua atenção. Perceba que mesmo Jairo tendo agido de maneira correta, abandonado tudo, até mesmo seus conceitos religiosos, se dispondo a ir até Jesus em busca de uma solução para a enfermidade da sua filha, ainda assim, ele teve que lidar com a situação que ele mais temia. E aqui novamente eu quero chamar a sua atenção para dois pontos específicos. Primeiro, o fato de buscarmos a Jesus, ainda que de todo o coração, não nos blinda de situações desagradáveis. Não se torna um escudo para que nada de ruim nos aconteça, de recebermos notícias ruins, de enfrentarmos lutas, de enfrentarmos dificuldades e até mesmo ataques e perseguições, oposições. Não é porque nós estamos seguindo a Jesus e servindo a Jesus que nós não sofreremos isso. Pode ser que você esteja vivendo agora a mesma experiência de Jairo. Você reconheceu que precisa de Jesus e o tem buscado de todo o seu coração. Mas as lutas e os problemas e os ataques, ao invés de findarem, de diminuírem, muito pelo contrário, eles têm se intensificado na sua vida. Talvez você ainda está tendo que digerir alguma notícia ruim que você recebera nesses últimos dias, ou quem sabe hoje, no dia de hoje. Quem sabe a notícia de uma demissão em meio à crise que nós estamos atravessando. Quem sabe a notícia de que algum bem seu tenha sido roubado.
um pedido de divórcio que está insistentemente batendo a sua porta, um querido seu que por alguma razão rompeu o laço de amizade, de respeito, de confiança, talvez um diagnóstico médico muito assustador, perturbador, e diante da situação que tanto te angustia, parece que Cristo Jesus, Ele está demorando a te socorrer, parece que Ele está priorizando outras pessoas e não você, parece que a porta não vai se abrir. Se este for o teu caso, veja a quem você irá confiar os seus ouvidos. Cuidado com as vozes que dizem não ter mais jeito. Segunda coisa que eu quero chamar a sua observação dentro desse ponto é que exatamente nos momentos de maior dificuldade que a nossa fé ela é testada. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele de fato existe e que recompensa aqueles que o buscam. Lembra como que o Jairo chegou e se apresentou diante de Cristo, relatando o seu problema? Desde o início, ele deu uma clara demonstração de fé. E se você prestar atenção no texto, em nenhum momento Jesus duvidou ou questionou a fé de Jairo. Mas o texto nos mostra que o Senhor, conhecedor de todas as coisas, estava conduzindo-o a um nível muito mais elevado de experiência com Deus. E nós precisamos aprender isso, querido. Deus quer nos levar a níveis de experiência maiores com Ele. Como eu disse anteriormente, fé não é crendice, fé não é pensamento positivo, fé não é otimismo, fé não é confissão positiva como muitos ensinam e pregam por aí. A maioria das pessoas sabem de cor e de salteado a teoria a respeito da fé. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que nós não vemos. Mas eu percebo que a maioria das pessoas que sabem de cor e salteado a teoria a respeito da fé, elas têm dificuldade, elas não conseguem trazer essa teoria para a prática nas suas vidas. E o mesmo texto que nos adverte que quem se aproxima de Deus precisa ter fé e que nos ensina a teoria, também explica, também nos mostra exemplos da fé que agrada ao coração de Deus. No mesmo livro de Hebreus, capítulo de número 11, a partir do verso número 7, nos diz que pela fé Noé, quando fora avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O verso de número 8, do mesmo capítulo de número 11, nos diz que pela fé, Abraão, quando fora chamado por Deus lá de Ur dos Caldeus, ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora ele não soubesse para onde estava indo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se a fé, na teoria, é crer independentemente das circunstâncias, na prática ela tem que nos levar a uma vida de obediência, ela tem que nos levar a uma ação. Não é pensamento positivo, não é crendice. A palavra de Deus nos diz o que é fé. Verso de número 36, então, Jesus, não fazendo caso do que aqueles homens disseram a Jairo, ele volta-se para Jairo e diz: não tenha medo, tão somente creia. E aqui eu quero destacar a quinta lição. Nada e nem ninguém pode atrapalhar os planos do Senhor Jesus para a sua vida. Ele não se desespera porque a situação aparentemente se complicou. Ele não é pego de surpresa quando os nossos problemas surgem. Nada foge do controle dele. Por mais que as nossas crises e os nossos problemas eles venham a se agravar, e a tendência é essa mesma, eles se agravarem, aumentarem, eles não diminuem o poder e nem a autoridade de Cristo Jesus.
o poder e a autoridade de Jesus não é afetado e muito menos alterado pelo tamanho ou pela intensidade das crises que nos abatem. Não há situações ou problemas que Ele não possa resolver. Ele está o tempo todo dizendo, declarando, e Ele está fazendo exatamente isso nesse momento para você que está me ouvindo aí do outro lado. Ele está dizendo: não temas, crê somente. O Senhor Jesus utiliza esse episódio para nos ensinar que o seu amor e o seu cuidado permanecem, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Mesmo quando todas as portas ao nosso redor elas se fecham. A ideia que o texto nos passa é a de que até este momento aqui, em que o Jairo recebe a notícia de que a sua filha estava morta, era ele, o Jairo, quem estava tentando conduzir, quem estava tentando guiar Jesus até a sua casa. E eu entendo, na situação dele eu faria o mesmo. Eu sairia tentando abrir espaço no meio da multidão, puxando Jesus. Mas veja que a partir dessa notícia, a situação inverte. Agora é Jesus que pega o Jairo pelo braço, lhe dá uma palavra de direcionamento e o conduz até a sua casa. O texto nos diz que Jesus ele deixa 9 dos seus discípulos ali com a multidão. E ele então chama 3 dos seus discípulos e segue para a casa de Jairo com o Jairo. Quando eles chegam lá na casa, eles se deparam com as pessoas que ali estavam reunidas, e o texto diz que elas estavam alvoroçadas. O clima era de dor, o clima era de consternação, o choro, o lamento dos pranteadores era ouvido por toda a casa. E aí, mais uma vez, Jesus quebra aquele clima. Ele novamente traz uma palavra de ânimo, agora não apenas para o Jairo, mas para toda a família e para todos aqueles que estavam ali reunidos. Só que aí acontece algo espantoso. As pessoas que estão ali e que ouvem aquela boa notícia de Jesus, ao invés de se alegrarem, o texto nos diz que elas começam a rir, a zombar dele. Há uma descrença generalizada por parte daqueles que estavam na casa. Quem eram aquelas pessoas? Estavam ali os profissionais do choro, os curiosos, os duvidosos, alguns familiares, alguns vizinhos, alguns amigos, alguns religiosos. E este episódio nos mostra como a maioria das pessoas reagem diante de grandes desafios ou de causas impossíveis. A Bíblia está repleta de exemplos dessa natureza. Se lembrarmos, por exemplo, do episódio lá dos 10 espias, quando eles são enviados por Moisés para avaliar a terra que o Senhor havia prometido a Israel, ao retornar então dessa missão, apenas 2 dos 10 que foram enviados demonstram fé, coragem e disposição para conquistar a terra. Jesus, conhecendo essa tendência dos homens, ele então ordena que todas aquelas pessoas se retirem, que eles saiam da casa. Jesus, ele entra no quarto onde está a menina, juntamente com o pai, com a mãe e com os seus 3 discípulos. E aqui novamente eu quero chamar a sua atenção, porque há um princípio de Deus aqui que eu e você precisamos aprender com Jesus. Há poucos minutos atrás eu disse: não empreste o seu ouvido àqueles que duvidam da fé. E agora eu quero chamar a sua atenção para aprender com Jesus. Cerque-se de pessoas que creem e que são totalmente dependentes dele, dependentes de Deus. Jairo e toda a sua família, eles iriam presenciar algo muito maior do que a cura da enfermidade de sua filha. Eles haveriam retornar de entre os mortos. Eles entram naquele quarto e Jesus toma a menina pela mão e ordena que a menina se levante. E o texto bíblico nos diz que imediatamente aquela
menina reage, ela põe-se de pé, ela passa a andar, abraça os seus pais e toda aquela família é restaurada, eles são impactados pelo poder e pela autoridade de Jesus. E aqui eu quero chamar novamente a sua atenção, porque onde Jesus entra com ele a vida e automaticamente a morte é obrigada a sair. Eu quero concluir essa meditação de hoje lembrando você que todos nós enfrentamos crises e adversidades. Qual é a crise que você está enfrentando? É a crise conjugal? É uma crise pessoal? É uma crise existencial? É uma enfermidade física? É o desemprego? É uma crise financeira? O que é que está à beira da morte aí na sua casa, na sua família, na sua vida? Efésios capítulo de número 3, verso número 20, nos diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu quero te desafiar a novamente ler e a estudar todo este capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos e os capítulos que estão correlacionados dos outros evangelistas, Mateus e Lucas, referente a essa passagem. E eu quero que você faça isso na seguinte perspectiva, observando o seguinte detalhe. Jesus demonstra aqui em todo o capítulo de número 5 o seu poder e a sua autoridade sobre os demônios, sobre as doenças e sobre a morte. O milagre que você tanto precisa, Jesus pode operar. Ele está dizendo para você hoje, não temas, crê somente. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês aí onde você se encontra. Creia, crê somente, no nome de Jesus. Amém? Volte-se para Ele hoje. Forte abraço, até o nosso próximo encontro, meditando nos encontros transformadores com Jesus. Deus te abençoe.